Deus com todos, bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, prelúdio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, e vossas vozes se unam e no hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos abençoe na sua blandícia de paz, de proteção, de bênçãos. Foi-nos solicitado, antes de tudo, a nossa apresentação. Eu sou Flávio Santos, servidor do Movimento Espírita de Salvador, no qual nós desenvolvemos algumas tarefas e projetos, entre os quais a direção de um grupo mediúnico específico ligado ao Centro Espírita Paulo Estevão, 2 grupos de estudos que nós coordenamos, um de estudo do aprofundamento do Evangelho na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, o outro da obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e, além disso, os trabalhos dedicados à exposição espírita, à divulgação espírita. Nós temos também um projeto virtual de divulgação espírita pela internet, sem nenhum interesse comercial, sem nenhum interesse de qualquer natureza, uma divulgação espírita gratuita, graças a cujo mistério estamos gravando esse evento para que outros companheiros que não puderem estar aqui presentes possam depois acessar e ter naturalmente acesso a esse conteúdo e poder também fomentar aí a produção do conhecimento, mas sobretudo sou um grande beneficiado, um grande aquinhoado pelas luzes abençoadas da doutrina espírita. Como dizia o apóstolo Paulo em uma conversa especial com um dos evangelistas, um dos seus companheiros de jornada, séculos e séculos não seriam suficientes para eu pagar a minha dívida com relação ao cristianismo. Allan Kardec, o extraordinário codificador do Espiritismo, vai estabelecer na obra O Livro dos Espíritos, capítulo Perfeição Moral, há, disse ele, uma natureza animal que se relaciona e entra em conflito com a natureza espiritual do ser humano. Podemos dizer, assevera o codificador, que existem 2 naturezas no homem. Uma natureza animal, graças a cujo corpo ele participa dos impulsos materiais, das necessidades físicas e fisiológicas, das necessidades da matéria de uma maneira geral, e graças a cujos instintos ele tem uma vinculação participando da vida dos animais, e também uma natureza espiritual, graças a cujo aspecto ele participa do mundo espiritual, da vida espírita ou vida espiritual. Diz Allan Kardec que essas 2 naturezas muitas vezes entram em choque e que quase sempre a natureza animal do ser humano predomina sobre a sua natureza espiritual. E a tarefa do ser humano na Terra seria desenvolver a natureza espiritual, porque quanto mais ele desenvolve-a, mais ele enfraquece a sua natureza animal. Menos predomínio existe dos impulsos animais e da matéria sobre ele, à medida que ele cresce e eleva-se em sua natureza espiritual. Essa natureza animal, diz Allan Kardec, está associado ao vínculo que o espírito tem mentalmente à matéria.
a sua vida no mundo físico e a identificação que ele tem com a sua personalidade, com a vida concreta, a vida imediata, a vida sensorial, a vida, de uma maneira abrangente, sensual. E isso naturalmente diz respeito, diz Allan Kardec, a essa vinculação que faz com que o homem, muitas vezes, envolva-se uma espécie de névoa que dificulta-o visualizar ele a verdade. Visualizar as grandes verdades espirituais que o cercam, impedindo para que ele possa, de alguma forma, entrar em contato com a sua essência e sintonizar com a sua natureza e as realidades originais de onde ele veio, que é a vida espiritual. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, costumava dizer que toda essa manifestação ele chamava de sombra. Possivelmente Jung bebeu da sabedoria de Platão, quando no mito da caverna, famoso, estabeleceu a sombra da escuridão da ignorância, que mais tarde Platão desenvolveria também como a sombra da matéria, o grande obstáculo do filósofo, do indivíduo, para entrar no mundo das ideias e alcançar a sabedoria. Mas é Allan Kardec que vai desenvolver essa ideia de que o ser humano, ao mergulhar no mundo físico, isto é, o ser espiritual, ao mergulhar no mundo físico, ele tende ao se identificar e mergulhar nos fluidos da matéria mais densa, esquecer as suas origens, esquecer as suas realidades intrínsecas. E por essa vinculação com seus aspectos mais atrasados, com a sua inferioridade, com a sua natureza animal, nas palavras de Allan Kardec, tende a se afastar dos seus objetivos essenciais da vida, a se apartar da essência do propósito maior para o qual ele veio, para a vida material, para a vida especial e existencial, por intermédio da reencarnação. Graças a isso, dizem ainda o mundo espiritual, para Allan Kardec, é que antes de reencarnar, o espírito experimenta uma espécie de aflição, de incerteza, porque ele visualiza aquilo que ele vai vivenciar no mundo físico e não sabe se vai sair vitorioso da trajetória e da travessia para a qual ele agora abraça. Diz Allan Kardec, uma espécie de candidato ou navegante a uma viagem, cujo navio ele vai embarcar e ele não sabe se vai sair ileso, se vai sair são e salvo, se vai sobreviver ao mar bravio, ao oceano das paixões. Ele mergulha num caudal de incertezas que ele não sabe se vai se conduzir muito bem ou se vai reincidir nos mesmos equívocos, recapitular experiência e repetir as mesmas tragédias do seu passado. É por essa razão que o mergulho na carne quase sempre envolve a mente em sombras, em dúvidas, porque os fluidos e os vapores da matéria, das manifestações da carne, da densidade material, cujo cérebro é o maior representante, e não obstante o cérebro ser uma máquina admirável, um computador sofisticado, ainda assim é feito de carne densa, funcionando, no dizer do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, com seus neurônios como se fosse quebra-luzes do ser espiritual, que aliás é essencial, esses quebra-luzes, para que o indivíduo possa reiniciar sua jornada, ter uma nova experiência, recapitular as suas chances, porque do contrário, se também ele tivesse todo o patrimônio do seu passado na experiência atual, ou ele enlouqueceria, ou seria muito difícil, se não insuportável, dar conta de todos os conflitos que ele carrega e que ele esquece ao mergulhar na matéria mais densa. Tudo isso para dizer que mesmo os grandes missionários que estiveram na Terra experimentaram aflições e momentos de desafios. Mesmo os grandes homens da humanidade tiveram dilemas existenciais e experimentaram esse momento máximo, esse momento culminante de decidir entre a vida do ego, a vida mundana,
e a vida interior, a plenitude espiritual. Esses grandes homens e mulheres tiveram também vacilações, hesitações, dúvidas. Quando nós nos recordamos, por exemplo, de Francisco de Assis e o Poverello e o pobrezinho de Deus, esse homem que iluminou as noites da Idade Média, com seu astro rei de luz, com a sua estatura espiritual, o maior êmulo imitador do Cristo na Idade Média. Esse homem que sensibilizou a cultura mundial pela sua abnegação, pela sua renúncia, por seguir literalmente o Evangelho de Jesus, teve alguns momentos de aflição e de decisão quando foi à Boêmia, quando se tornou um comportamento algo materialista, quando foi chamado a guerras cruzadas, mas em determinado momento o seu inconsciente libera os clichês mentais da tarefa que ele havia abraçado antes do berço. A visão psíquica se desatrela, ele começa a visualizar o próprio Senhor, entre outras presenças espirituais, e agora retoma a tarefa, a missão, para dar prosseguimento e se tornar esse grande exemplo, esse sol de primeira grandeza, imitando o seu próprio mestre. Quando nós recordamos de Buda, que teve uma vida de excessos, de leviandades até, uma vida nababesca, uma vida de luxúria, de prazeres, de tédio, até o momento que ele desperta para as grandes questões da vida e passa a buscá-las de maneira sôfrega, até se enclausurar no monastério, porque ao visualizar para além dos muros do palácio onde ele estava, filho de um pai que era um rei, ele portanto príncipe, Siddhartha Gautama, e ao atravessar o palácio e ver com um empregado seu que o leva, porque ele nunca havia atravessado o palácio, o pai não deixava, ele vê a velhice, o adoecimento, a morte, a miséria, e vai dizer que a vida é sofrimento. Aliás, é a primeira grande verdade das 4 nobres verdades do pensamento budista. E a partir daí, ele fica em crise, entra no monastério, segundo a tradição, fica 11 anos se auto-afligindo, e quanto mais ele se afligia, mais ele se aplicava a cilícios, menos paz ele possuía. Quanto mais ele tentava dominar através da repressão os desejos da carne, mais ele tinha os impulsos da matéria, como uma mola que a gente empurra e a mola tem mais força para voltar. E ele percebeu que não era aquele caminho e buscou o caminho do meio, a chamada paz do Nirvana, quando esvaziando a mente foi preenchida por paz e ele tornou-se o grande Buda. Quando vemos Krishna, que segundo a tradição do hinduísmo teve uma vida de disparates sexuais, de conflitos, até despertar para a tarefa da iluminação nos seus maravilhosos diálogos no Bhagavad Gita com Arjuna, principalmente o Bhagavad Gita, que fala da sua trajetória e da sua proposta de superação dos vícios. Então esses grandes homens e mulheres da humanidade tiveram um momento antes e depois, um momento de decisão, um momento de optar pela iluminação e pela superação dos seus passados, das suas heranças primitivas, que também traziam, porque o mergulho na matéria é um grande desafio, mesmo para essas entidades espirituais especiais. Com os apóstolos de Jesus, a situação também não foi diferente. No entanto, a saga em Jesus é de um caráter especial. Jesus é a primeira personagem histórica que fala sobre o amor, só que um amor destituído de necessidades físicas e fisiológicas. Buda falava da iluminação, da interiorização, Sócrates e Platão falavam da educação moral para as virtudes filosóficas, Krishna falava da superação dos vícios, mas só Jesus sintetizou toda essa sabedoria do passado e complementou-a através do amor que chega à abnegação e à renúncia. Moisés falava do amor a Deus e o amor aos pais. Mas Jesus fala do amor incondicional em uma proposta nunca antes vida e jamais alcançada depois dele. A saga em Jesus é especial e é natural que ele contasse com colaboradores, que é o nosso tema, para que nos foi proposto, os apóstolos de Jesus antes e depois da sua presença na terra, para naturalmente designar
e oferecer, através dos seus colaboradores, a multiplicação da sua mensagem e o prosseguimento da sua doutrina quando ele, o mestre, já não estivesse entre as criaturas humanas. O apostolado de Jesus, de 3 anos, segundo alguns historiadores mais rigorosos, de 2 anos e 8 meses, foi suficiente para iluminar de maneira indelével a humanidade inteira. Porquanto, saindo de uma região miserável e sem importância política e social, e chamando naturalmente algumas pessoas sem prestígio nenhum, Jesus passou na sua época sem chamar a atenção de ninguém. Morreu quase que sem ser considerado, digamos, sem ser considerado a nível internacional, a nível coletivo. As pessoas conheciam a seita dos cristãos como uma seita exótica, estranha, diferente. Ele foi crucificado graças à pressão dos povos semitas, dos hebreus de uma maneira geral e as suas várias tribos. Foi pressionado junto à autoridade romana, que era a única autoridade que podia autorizar a pena de morte, graças ao procurador de Roma na Judéia, Pôncio Pilatos, e depois da autorização e da sua morte, ele ficou conhecido, mas ficou conhecido de maneira pálida. E os historiadores da sua época nem registraram sua passagem na Terra. Quando a gente vê as anotações que existem de Cleópatra, de Júlio César, do próprio Tibério, o imperador que estava no poder quando Jesus faleceu, ou de Otávio Augusto, o imperador que estava no poder quando ele nasceu, as grandes personalidades políticas e culturais da época, há vários escritos, várias referências, mas sobre Jesus há um grande silêncio. Porque a história da sua época e as grandes mentalidades, os grandes centros urbanos da época não perceberam sua passagem entre os homens. O que é um milagre, porque era para hoje nós conhecermos Jesus, talvez como a gente conhece um Platão, um Sócrates, um filósofo, um pensador qualquer, cuja mensagem foi abafada, ou deveria ter sido abafada, na antiga Palestina. Mas é impressionante aquela mensagem quase não ter chamado a atenção mundialmente, senão em locais específicos para a época, e hoje ser uma das mensagens mais conhecidas e a personalidade dele ser a personalidade mais famosa da história da humanidade. A história não entende, os historiadores não entendem, e até hoje os historiadores materialistas, acadêmicos, debatem a respeito da tradição do cristianismo primitivo, acerca do motivo pelo qual, na época em que Jesus esteve entre os homens, particularmente a partir do seu nascimento, e não havia guerra. A Roma antiga, 700 anos de história, quase sempre esteve em guerra. Na época em que Jesus nasceu, o templo da deusa Vitória, a deusa da guerra, estava fechado. Os historiadores discutem por que isso aconteceu e não conseguem encontrar uma resposta satisfatória. Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, vai dizer, no livro incomparável A Boa Nova, vai dizer que nessa época, os espíritos belicosos como Alexandre Magno da Macedônia, Aníbal o cartaginês, Cipriano o africano, e aqueles que se caracterizaram pela guerra, pela invasão de cidades, pelas belicosidades gerais, estavam retidos no mundo espiritual, na sua grande maioria, com algumas exceções. E os espíritos que estavam reencarnando na época eram aqueles que floresceriam na oratória romana, na retórica, na lex romana, na beleza, na poesia, na arte, e também aquele grupamento de espíritos que também viria à Terra para ajudar a mensagem de Jesus na sua divulgação. O planeta, diz Humberto de Campos, estava envolvido por anjos, por seres especiais, que preparava o noivado de Jesus para com a humanidade, que começaria a partir do seu nascimento. Essa tradição, portanto, é especial, porque os apóstolos de Jesus, os seus 12 apóstolos, constituem aquele grupo que conviveu com Jesus de maneira mais direta e mais próxima, e que chama a atenção, cujos ensinos do Mestre eram de uma maneira mais aprofundada e mais especial. Porquanto, a palavra apóstolo em grego, ou sheliá em hebraico, significa enviado. Enviado para longe. Aquele que é enviado a uma missão. Aquele que abraça uma tarefa e é enviado, é lançado.
É essa a designação para a palavra apóstolo, ou apostolém em grego, que daria origem a essa expressão, aquele que é enviado para longe. Os apóstolos eram discípulos mais próximos, que Jesus falava de uma maneira bastante específica, e muitas vezes vão ser os apóstolos de Jesus, que Jesus vai direcionar a eles ensinamentos que serviria à humanidade inteira. É como se Jesus, falando a cada apóstolo, estivesse falando à humanidade do futuro, a todos nós, de uma maneira particular. Os estudiosos do cristianismo, os grandes estudiosos, afirmam que existem, em torno do Mestre, 4 grandes círculos, se a gente quiser designar dessa forma, ou seja, 4 grandes agrupamentos de 4 segmentos específicos de pessoas que estiveram colaborando ou envolvidos com Cristo, direta ou indiretamente. O primeiro grupo, o grupo mais afastado, é chamado de adeptos. Os adeptos são criaturas que viviam moralmente aquela proposta cristã, que aplicavam na sua vida, no seu cotidiano, aquela proposta, que tentavam viver no seu dia a dia a mensagem de Jesus, mas não vivia e convivia com o Mestre diretamente, até colaborava às vezes financeiramente, mas vivia os seus compromissos familiares, os seus compromissos sociais, os seus compromissos pessoais. Podemos citar aqui algumas pessoas: José de Arimateia, que mais tarde providenciaria, porque era um homem rico, um túmulo para colocar o corpo do Cristo, já que ele tinha várias sepulturas e na época era muito caro, ele comprava, e a sepultura na antiga Palestina e até hoje em Israel é cavada para baixo no subterrâneo e fica uma antessala para as pessoas prantearem o morto e depois colocarem uma pedra, para o que aconteceu também com o corpo do Cristo. Então havia, portanto, os adeptos: José de Arimateia, Nicodemos, um dos 72 juízes do Sinédrio, que simpatiza com a mensagem de Jesus, que tem um diálogo impressionante a respeito dos renascimentos corporais em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, quando fala Jesus a ele a respeito da reencarnação, o nascer de novo. Nicodemos simpatiza com Cristo, mas tinha os seus compromissos, as suas tarefas, e acompanha à distância. Gamaliel, mais tarde, o grande patriarca e ancião do Sinédrio, que se sensibiliza com aquele movimento cristão de Pedro, João, Tiago, Gesiel, Estevão e outros, e vai naturalmente acompanhar a distância, vai se sensibilizar, e mais tarde vai falar ao seu discípulo Saulo de Tarso a respeito daquele grupamento, e que Saulo a princípio não aceitava, só depois, quando se torna o apóstolo Paulo. Gamaliel é um daqueles que inclusive ajudou Pedro a sair da prisão em uma das perseguições que Saulo desencadeou, a primeira, aliás, que Saulo desencadeou contra Estevão, e para despejar em todos os cristãos, prendeu também João e Pedro, e graças à intervenção de Gamaliel ele conseguiu pelo menos retirar João, Pedro e Tiago, e Estevão ficou preso. Então, nós temos, portanto, esses adeptos. Outro adepto que não é muito conhecido é a chamada Maria de Jerusalém. Maria de Jerusalém era uma mulher rica, uma mulher de posse, viúva, e que tinha um filho. Esse filho, ela queria desde cedo, desde adolescente, encaminhar a Jesus. Ela, mais tarde, vai, quando Jesus morre, os primeiros cultos cristãos, antes da igreja cristã do caminho, a igreja do caminho, que ficaria na estrada de Jope, perto de Jerusalém, ela vai abrir os primeiros cultos cristãos na sua casa. Os primeiros cultos depois da morte de Jesus. E ela queria encaminhar o seu filho, que se chamava João Maria Marcos, o futuro evangelista Marcos, que ela mais tarde encaminha a Simão Pedro para encaminhar a Jesus. E Marcos vai mais tarde participar das experiências dos evangelistas. Essa mulher extraordinária, Maria de Jerusalém, deve ter ajudado inclusive financeiramente o movimento cristão primitivo, entre outras personagens, algumas delas que ficaram à distância colaborando. O segundo círculo mais próximo é dos discípulos. A palavra discípulo em latim significa aluno, aprendiz. São aqueles que estavam mais próximo do mestre e que conviviam um pouco mais com ele, ouviam as suas lições, ouviam as suas parábolas, as pregações públicas de Jesus. Esses discípulos participavam. E, segundo os evangelhos,
particularmente o Evangelho de Mateus, vai haver uma menção de que havia 72 discípulos quando ele dá uma orientação geral. Entre elas, a que se destaca mais é: curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebestes, ide e divulgai a mensagem da Boa Nova, isso é, o Evangelho, a minha doutrina. E que a tradição atribui 72 pessoas, 72 discípulos. Alguns estudiosos dizem que esse número não deve ser levado ao pé da letra, rigorosamente. Mas 72 não me parece ser por acaso. Porque Moisés, no Antigo Testamento, quando viajava com o povo hebreu para a terra de Canaã, libertando do famoso cativeiro do Egito, ao fazer a peregrinação, ele elegeu 72 anciãos para representar a comunidade, para ajudá-lo naquela tarefa. 72 patriarcas. E mais tarde, o Sinédrio de Jerusalém vai ter 72 juízes, entre os quais Nicodemos, na época de Jesus, era um dos juízes. 72 juízes que fazia parte daquele agrupamento. Então, 72 discípulos não parece ser por acaso. E os estudiosos dizem que não deve ser seguido ao pé da letra. Por quê? Porque talvez, isso não é fechado, mas talvez alguns estudiosos defendem que o Evangelho de Mateus é o Evangelho de um hebreu para os hebreus. Daí o Evangelho de Mateus é um evangelho que é o de um hebreu falando para os irmãos de raça de que Jesus era realmente o Messias. Então o tempo todo ele tenta, de alguma forma, ligar o Antigo com o Novo Testamento. Moisés sobe a montanha e recebe os 10 mandamentos. Jesus, no Evangelho de Mateus, sobe ao monte e fala o sermão das bem-aventuranças. É como se Mateus estivesse o tempo todo querendo dizer aos seus irmãos de raça que Jesus é o novo Moisés. Porque era uma tradição muito forte na cultura hebraica. Tanto é que depois do Antigo Testamento, o primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus, para fazer a ponte do Antigo com o Novo. Então o tempo todo é um hebreu falando e tentando provar, através de argumentos, aos seus irmãos, que Jesus era o Messias esperado pelos hebreus. Era o Messias, o profeta esperado. Portanto, é um evangelho que faz essas conexões. E talvez não seja ao pé da letra, mas seja uma alusão simbólica dos 72 anciãos que ajudaram Moisés e agora 72 discípulos que deveriam divulgar a mensagem de Jesus. Então, essa referência é interessante. Só uma nota, um parênteses muito rápido que não está relacionado ao tema. Quando nós lemos Nosso Lar, nós vemos 72 ministros de Nosso Lar, na cidade de Nosso Lar, coordenando Nosso Lar de uma maneira geral. Parece que não é por acaso essa alusão, essa referência simbólica à tradição do Novo Testamento. Mas os apóstolos eram também discípulos, mas eram discípulos que pertenciam a um círculo mais próximo. Enquanto os discípulos geral ouviam as pregações públicas de Jesus, ele falando por parábolas, etc., os apóstolos ouviam as orientações e as explicações de Jesus de maneira mais aprofundada. Me permita uma expressão que não deve ser seguida ao pé da letra. Era como se fosse a linguagem dos esotéricos, com X, dos não iniciados, e a linguagem dos esotéricos, com S, para os iniciados. É como se falasse Jesus àqueles que tinham melhor condição de compreendê-lo mais, para que eles pudessem levar a mensagem adiante mais tarde. Tanto é que em um trecho do Evangelho, nós vemos um dos discípulos perguntar: Senhor, por que a eles vós falais por parábolas e a nós não? E Jesus responde: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus e a eles não. Em outra linguagem, porque vocês têm mais compreensão, mais condição de compreender a minha doutrina de maneira integral. E vocês têm que ser equipados mais. Porque quando eu não mais estiver aqui, serão vocês que vão levar adiante. Que serão as referências, que conviveram comigo mais próximo, que terão uma espécie de autoridade, de influência maior. E por isso vão divulgar a sua mensagem. Mas quando Jesus promete isso, é óbvio que não está aqui colocando um pistolão cristão. Pelo contrário. Aqueles que conviviam com ele mais próximo, ele não prometeu facilidades. Pelo contrário, ele prometeu e não enganou a ninguém, aos discípulos, que eles iriam sofrer. Que no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, disse ele, venci o mundo. Então, é essas considerações que ele faz em torno dos discípulos, dos apóstolos. Em Marcos capítulo 4, versículo 34, nós temos um outro momento em que o evangelista vai dizer, e aos discípulos... Ou melhor, e a todos ele falava, senão por parábolas, mas aos discípulos ele falava de uma maneira direta a respeito do reino de Deus.
É esse aprofundamento da sua mensagem que ele dava ali aos apóstolos de maneira mais direta. Curioso notar que são 12 apóstolos. E esse número também não é por acaso. Não é por acaso por quê? Porque 12 apóstolos parece fazer uma homenagem ou uma sintonia, uma conexão com as 12 tribos de Israel. É como se cada apóstolo representasse uma tribo da linhagem de Israel. Para quem não conhece muito a história, a tradição, me permitam um breve parêntese. No passado, desde o patriarca Abraão, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente acha que o Antigo Testamento é só Moisés. Não é. Mais de 1000 anos antes de Moisés havia Abraão. Foi o grande patriarca. A história de Abraão é muito bonita. Seria difícil a gente resumir aqui. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que Abraão teve um filho, Isaac. Mais tarde teria um filho, ou melhor, teve um filho também com a escrava, né? Teve um filho com Sara, que seria Isaac, e o filho com a escrava, que seria Ismael. Esse mesmo Israel, que mais tarde seria o guia espiritual do Brasil, segundo o próprio Humberto de Campos Espírito, por Chico Xavier. E o filho dele com Sara, Isaac, seria um grande patriarca do povo antigo hebreu. Aquele Isaac, né, que seria quase morto, aquele sacrifício simbólico, né, que a gente não sabe se é ao pé da letra, mas é uma história, né, é uma tradição histórica e assim por diante. Então, que aliás o nome Isaac, para quem não sabe, significa risada. Porque quando o anjo aparece, o Malar aparece a Abraão, diz a ele, mais ou menos assim: você agora vai ter um filho com a sua esposa. A esposa, segundo a tradição, já estava em idade avançada. Ele começa a dar risada, duvida do anjo, e o anjo vai dizer: você está dando risada de mim? Então seu filho vai se chamar risada. A gente não sabe se isso for verdade, se é ao pé da letra, mas pouco importa. É uma tradição simbólica para explicar um pouco a tradição do povo hebreu. O fato é que Isaac teve um filho, chamado Jacó, que daria origem mais tarde ao poço de Jacó e várias tradições do povo hebreu. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos vão formar 12 linhagens, 12 tribos da antiga Israel. 12 linhagens diferentes, que daria origem a segmentos étnicos, ou melhor, segmentos culturais e religiosos diferentes que brigavam entre si mais tarde e que queriam a hegemonia da primazia. Daí a importância muito grande no povo hebreu dizer: você é de que linhagem? Você vem de que linhagem? Daí um dos evangelhos, se não me engano o evangelho de Lucas e de Mateus, fala da linhagem de Jesus. Jesus, filho de fulano, neto de Beltrano, etc. Remonta essa linhagem antiga, porque para o hebreu antigo era muito importante essa linhagem. E havia 12 tribos, né, que daria origem por causa dos 12 filhos de Jacó. Essas 12 tribos, essas 12 linhagens, mais tarde, algumas se bifurcariam, se fundiriam, né, se reuniriam. E tradicionalmente falando, a única linhagem que permaneceu preservando de maneira razoável seus valores culturais, preservando a sua essência, a sua ideia, sem se misturar com outros povos, sem misturar as suas crenças com crenças pagãs, foi a linhagem do quarto filho de Jacó, chamado Judá, que daria origem à tribo de Judá, e daria origem à linhagem de Judá. As outras se misturaram, Efraim com Benjamim, com Manassés, e assim por diante, misturaram. E tradicionalmente falando, de uma maneira geral, 11 tribos se bifurcaram em uma miscigenação cultural muito grande, mas a tribo de Judá permaneceu. Mais tarde, por várias razões aqui, inclusive fatores culturais e de guerra, houve a divisão da antiga Palestina, ou reino de Israel, em que o norte de Israel ficaria como o norte de Israel, cuja capital seria Samaria, e o sul da Palestina, que mais tarde não ficaria mais sul de Israel, né? Ou seja, o norte da Palestina seria Israel, e o sul da Palestina seria Judá. Israel teria a capital Samaria, e Judá teria a capital Jerusalém. Daí, a tribo de Judá permaneceu ali, forte, e numa linhagem única. E as outras tribos, numa espécie de promiscuidade, pelo menos para a mentalidade do judeu, formariam várias tribos, várias ramificações. Por isso que o judeu odiava o samaritano. Por isso que ele cuspia na cara e chama raca, homem imundo. Por isso essa tradição que Jesus combateu. Porque havia uma miscigenação cultural muito grande e o hebreu não suportava aquilo, inclusive miscigenação racial com filisteus. Então, havia essa
colocação. Daí a tribo de Judá, cuja capital de Jerusalém, gerou a expressão judeu, que é o hebreu de Judá, Judeia e assim por diante. E a tradição dizia o seguinte: o Messias que deveria vir deveria ser da linhagem do rei Davi. Por quê? Porque o rei Davi vinha da linhagem de Judá. Havia a expectativa que o Messias tinha que ser da linhagem de Judá. E Jesus era da linhagem de Judá. Então, nós vemos mais tarde Jesus, que não estava preso a essas crenças e essas culturas, mas respeitava e se submetia, escolher 12 apóstolos. 12 apóstolos. O curioso é que dos 12 apóstolos, 11 eram galileus, pertenciam à região da Galileia, da Palestina. Só um era judeu, de Judá. O único que era judeu de Judá era Judas, da cidade de Keriote, que era um apelido, uma brincadeira, daí Judas Iscariote. O único, aquele que deveria o trair. Não foi por acaso. Deve ter sido uma lição do Cristo aí. 11 galileus, analfabetos. 10 pescadores. O único galileu que não era pescador era Levi, que era cobrador de imposto. Mateus, o publicano. E um comerciante da cidade de Keriote, da Judeia, que era um centro comercial, próspero inclusive. Era uma lição que Jesus queria dar. Mas os estudiosos vão dizer que tem um último nível de círculo próximo de Jesus, que é o chamado os 3. Dos 12 apóstolos, 3 pareciam bem próximos de Jesus, que estavam bem próximos nos acontecimentos mais importantes com Jesus e que parecia compreender ainda mais, tinha uma altura espiritual impressionante, que era Pedro, João e Tiago. Tiago aqui, o filho de Zebedeu, e não filho de Alfeu, porque havia 2 Tiagos, o chamado Tiago maior e o Tiago menor. Tiago maior, filho de Zebedeu, era irmão de João, evangelista. Portanto, Pedro e os 2 irmãos, João e Tiago. João evangelista e Tiago menor. Tiago menor vai ser mais tarde aquele que vai ser degolado o primeiro Marte, inclusive, né? Depois, ou melhor, o segundo Marte, depois de Estevão, que marcou muito a alma de João, a alma sensível de João, que foi trucidado em Jerusalém. Tiago maior. E o Tiago menor era aquele filho de Alfeu, que estava bem aferrado à tradição judaica, à tradição de Moisés, e que mais tarde vai ter uma rixazinha com o apóstolo Paulo. Mas a grande verdade é que esses apóstolos, e naturalmente tem esses 3, uma designação especial. Por exemplo, na experiência da transfiguração de Jesus, Pedro, João e Tiago estavam com ele. Nos momentos mais importantes, como no Monte das Oliveiras, antes da cruz, Pedro, João e Tiago estavam ali tentando vigiar. E assim por diante. Pareceu ser discípulos que tinham melhor compreensão. João, por exemplo, que deve ter conhecido Jesus mais ou menos com 13 anos de idade, e que vai alcançar a idade de adolescente no final do apostolado de Jesus, 16 para 17 anos. Era um jovem que mais tarde cuidaria de Maria Santíssima por ordenação de Jesus na cruz. Mulher, diz ele para a mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E ele mais tarde cuidaria de Maria como se fosse sua própria mãe. Esse discípulo que era chamado discípulo amado, que Jesus olha para ele e diz, e ele não experimentará da morte. Numa linguagem espírita, ele não tem débitos com o passado. Não precisa viver uma expiação, um holocausto. E realmente, de todos os discípulos, o único que não vai ser morto de maneira violenta será João Evangelista, que morre, segundo Amélia Rodrigues Espírito, por volta de 100 anos de idade, vive bastante, e no final da vida que escreve o famoso Apocalipse. João, o Evangelista, vai mais tarde reencarnar, segundo a tradição do mundo espiritual, como São Francisco de Assis, e experimenta a vida iluminada que teve. Mas a grande pergunta que deixamos agora, antes de darmos o intervalo, porque daremos um breve intervalo para o lanche, porque como a gente não consegue multiplicar os pães e os peixes como fazia Jesus, a gente para que cada um se alimente. A grande proposta que nós perguntamos é, qual é o critério que Jesus usou para escolher esses 12 apóstolos? O que é que ele teve em mente para estabelecer para ele escolher esses 12 discípulos? Há várias teorias, mas não há ainda uma resposta para os estudos terrenos. Há várias teorias, há vários elementos, há várias especulações, e nem no Evangelho, nem no Novo Testamento, a gente tem uma explicação de o porquê Jesus ter escolhido aqueles 12 discípulos e não outros. Esses 12 discípulos que representariam essas 12 tribos. E mesmo depois da morte de Judas,
os discípulos mais tarde escolhem outro para colocar no lugar, Matias, que substituiria Judas, para continuar representando simbolicamente as 12 tribos de Israel. Somente uma visão espírita, somente a proposta que o Espiritismo nos apresenta, para nos dar a resposta de o porquê Jesus ter escolhido aqueles 12. Qual foi o critério que Jesus adotou para ele ter escolhido aqueles 12 discípulos a fim de colaborar com ele no seu apostolado. Mas nós não vamos dar a resposta agora, vamos dar um intervalo e logo mais voltaremos.